Então, agradecendo a Deus por esse momento, por esse dia, como eu falei para vocês, é uma oportunidade que Deus nos concede, né? Uma oportunidade ímpar em nossas vidas. E o nosso agradecimento, eu faço referência ao Salmo 103, versículos do 1 ao 5, como eu li, que o salmista, ele ordena a alma dele a bendizer a Deus, a bendizer ao Senhor pelos seus benefícios. E ele cita 6 benefícios que o Senhor concede, né, para nós, na caminhada, na nossa jornada, e é imprescindível a gente parar e olhar para as coisas simples que Deus nos concede da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o primeiro benefício que ele faz referência é o perdão que o Senhor concede para nós. O perdão vem de Deus, o Senhor nos perdoa, né? E ele fala para nós que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como ele também nos perdoou. O segundo benefício é a cura. O Senhor traz cura para nós, né? No versículo 13 ele diz: é Ele que perdoa os pecados e cura todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades, né? E no versículo 4 ele fala que resgata a sua vida da sepultura. Então é o terceiro benefício, ele resgata o ser humano da morte, ele resgata o homem da morte. Ele tem um poder sobre a vida, sobre as nossas vidas, o Senhor tem um poder. Então o quarto benefício, ele fala da bondade e da compaixão de Deus para conosco, né? Ele fala, no versículo 4 mesmo, ele continua dizendo: e coroa de bondade e de compaixão. Ele é bom para conosco, ele tem compaixão de nós. O seu amor é infinito, o seu amor é grande, é imensurável, né? O quinto benefício é a provisão de Deus, né? E no versículo 5 ele fala: que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Então, ele nos dá provisão. E o sexto benefício é o renovo. O Senhor renova nossas vidas. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor voarão alto como águia, né? Correrão e não se cansarão. Então, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. E eu quero fazer menção nesse momento do Dia das Mães, né? Tem várias mamães aí nos assistindo nesse momento. E tem um textozinho, né, que eu quero fazer a citação assim. O texto diz o seguinte: por trás de todas as suas histórias está sempre a história de sua mãe, nossas mães, né? Porque a dela é onde a sua começa. Eu achei interessante esse texto, né? A história da sua mãe é dela que surge a sua história, né? Então eu quero agradecer a Deus assim, porque nesse dia, no momento que a gente está vivendo de pandemia, eu estou tendo a oportunidade de ter minha mãe aqui em casa comigo, né? Então é muita gratidão a Deus por esse momento e agradecer a Deus por ela estar bem, com saúde. E eu peço a você também, né, que nesse dia agradeça a Deus pela sua mãe e aquele que tem sua mãe ainda, né? Mande uma mensagem para ela, abrace, né? Faça contato com ela, aproveite esse momento que você tem a sua mãe com você. Bom, eu quero chamar Justino aqui para participar da live junto conosco. É o nosso convidado. O Justino é um irmão, é um amigo. Vamos ver se chama o Justino. Está travando um pouco. Vamos ver se o Justino... Estão vindo, né? O pessoal está dando retorno aí. Tá ok. Tá ok. Parece que a rede está instável hoje. E tá, às vezes trava. Cadê Solange? Alguém perguntou aí. Justino, tá me ouvindo direitinho? Tô, agora tô. Parece que a rede está um pouco instável, né? Aqui o pessoal informou que travou um pouco. Aham. Agora tá Mas tá legal aí? Isso, tá. Ô, meu amigo, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Uhum. Uma oportunidade muito grande. Eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite, né? Uhum. Obrigado. E, assim, eu quero deixar a palavra com você. Você pode se apresentar aí e dizer quem é Justino Johnny, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui.
Eu espero que o meu português seja assim, esteja claro, né? É que é um português de lá do Moçambique mesmo, né? E espero que todos vocês possam perceber. E se tiverem algumas dificuldades de perceber, aí podem dizer alguma coisa. Mas é um prazer muito grande poder estar aqui e falar um pouquinho, né? De mim e não só de mim, mas das coisas que Deus tem feito através da minha vida e da vida de muitos outros, né? Lá na África. Então é um prazer muito grande. Meu nome é Justino Johnny, eu sou missionário em Moçambique e sirvo a Deus lá através de uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão. E lá em Moçambique eu tenho trabalhado com povos não alcançados. Alguns de vocês talvez sabem o que é, né? Um povo não alcançado. E talvez aqueles que não sabem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. E que povos não alcançados são aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, né? De Jesus Cristo. E lógico, mas também são aqueles que não têm a Bíblia, né, traduzida na sua língua, né, do coração, e não existe uma igreja forte o suficiente para poder alcançá-los, né? Então, por isso, nós sabemos que quase um terço da população mundial ainda não ouviu falar do Evangelho, né? Então, por isso, Deus tem colocado isso muito forte no meu coração e eu trabalho com um desses povos lá em Moçambique. Esse povo chama-se Karungu e vive numa ilha chamada Inhaçunja. E é um povo totalmente não alcançado, né? Que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então eu vivo lá e trabalho com eles e também tenho mobilizado muitos outros missionários, né, locais, moçambicanos e também da África Austral, a poderem também se engajar nessa grande causa, né, e fazer alguma coisa para que Cristo seja conhecido, né, até os confins da terra. Então, basicamente é isso que eu tenho feito desde 2009. E a gente sentiu isso muito forte, formamos uma equipa e fomos numa ilha, né? Essa ilha que eu falei aqui de Inhaçuns. É uma ilha que fala uma língua totalmente diferente, línguas tribais. A África está cheia de línguas. E aí eu sou de uma tribo, o meu outro missionário, né, colega era de outra tribo, tanto com a esposa. Mas aí Deus nos chamou para ir lá e aprender a língua e a cultura e para poder comunicar o Evangelho numa língua que eles pudessem perceber. Então eu venho já fazendo isso desde 2009 e começamos lá com movimentos de discipulado, né? Plantando igrejas naquele lugar e aí geralmente igrejas nas casas, né? E muita gente foi crendo, né? A gente foi batizando, assim as estatísticas, nós temos escrito quase 1.000 pessoas lá na ilha e já foram batizadas, né? Então, e aí existe um movimento que está nascendo naquele lugar para que, não é? A ilha toda seja alcançada, né? O nosso desejo é de ver 132.000 habitantes que vivem naquela ilha sendo alcançados pelo Evangelho do Reino, né? E aí a gente investe muito, assim, homens, né, locais, né, liderança local e tentando colocar essa semente neles, que eles possam perceber que tem uma responsabilidade muito grande para poderem alcançar os seus próprios, né? Então é normalmente o que eu venho fazendo lá em Moçambique. Então, mais ou menos um pouquinho sobre mim. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Justino, fique à vontade também para detalhar um pouco sobre a missão. Você serve junto a Jocum. Se quiser detalhar, falar um pouco da missão para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acabei desativando os comentários para as pessoas visualizarem melhor e poder ter mais atenção, mas depois eu vou abrir os comentários para o pessoal poder falar alguma coisa também, compartilhar. Mas fique à vontade para falar um pouco sobre essa missão aí.
Tá certo. Bem, Jocum é uma organização missionária, é um movimento, né, muito grande, está em cerca de 152 países no mundo inteiro e com cerca de mais de 20 mil missionários servindo através dessa organização a tempo inteiro, né? Então, ela é internacional e tanto como interdenominacional, né? Onde pessoas que vêm de diferentes denominações podem fazer parte dessa missão. E aí, mas o objetivo central é de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, né? Nas nações. Então a gente vive por essa causa, primeiro buscar conhecer Cristo e ao mesmo tempo entendendo que temos uma responsabilidade de fazer Cristo conhecido entre os povos, né? Então, eu lidero uma das bases missionárias lá em Moçambique e a gente tem obreiros, né, missionários, né, que estão lá servindo com a gente, mas a nossa visão é de sempre, né, olhar para os povos não alcançados e plantar igrejas, né, trabalhar, né, para ver o movimento de discípulos, né, surgindo entre esses povos não alcançados. E a gente entende que não é só fazer discípulos, né? Mas fazer fazedores de discípulos. E que é uma corrente contínua, né? Que não para. A gente tem entendido isso, assim, de uma forma tão profunda, aquela palavra em 2 de Timóteo, capítulo 2, de mim e de muitas aos homens fiéis ou idôneos que sejam capazes de ensinar os outros. Então a gente tem entendido, mas a fazer discípulos que vão fazer discípulos que vão fazer discípulos e assim a corrente de discipulado continua, né? Então nós como missão a gente entendeu isso e eu mesmo logo após a minha conversão, claro, né, para mim, porque lá na África, como muitos de vocês sabem, a gente é de uma cultura muito assim comunitária, né? E a gente geralmente vem assim pela maioria, né? Pela população e muito mais. Então, quando eu recebi o Evangelho, eu acho que não veio uma coisa só para mim. Eu não fui tão individualista de dizer que, olha, minha salvação já tem entendido que aquilo que a gente recebe tem que compartilhar, seja comida. Então, eu estava dizendo que a gente lá tem uma vida assim, vive muito em comunidade, né? Entendendo que tudo que a gente tem não nos pertence, né? Então a gente precisa compartilhar, né, com os outros. Seja alimentação, vestuário. Então a nossa identidade geralmente vem dentro da comunidade, né? Então, em alguns casos tem aspectos muito positivos, muito importantes. Em alguns casos também tem algumas áreas que não são tão boas, mas de algum jeito isso tem ajudado bastante. Quando a gente recebe o Evangelho, automaticamente a gente tem esse entendimento que não é algo para nós simplesmente. E não é só um evangelho voltado para mim, para minha salvação, não é um Cristo que morreu para mim, não é? Deu a sua vida por Isso, mim, mas é um evangelho voltado para nós, né? Para a nossa salvação, é um Cristo que morreu verdade. para nós. E, e aí a gente tem feito um esforço muito grande de compartilhar, né? Esse Cristo para com os outros que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Então, nós como missão, como organização, a gente tem falado muito sobre isso com todos os missionários e desafiando eles a fazerem alguma causa, né, por aquele que morreu por nós, né, por aquele que deu a sua vida por nós.
Então, o discipulado, a gente entende que é algo muito importante, é algo a ser priorizado, e está lá bem claro nas Escrituras Sagradas em que Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, e todos os discípulos que entenderam, né, a essa visão do reino, o evangelho do reino, eles se engajaram nessa causa de fazer discípulos, né, de todas as Sim. nações. Então a gente tem aprendido das Escrituras Sagradas e não só para o nosso próprio conhecimento, mas também para viver isso, né, e compartilhar isso também com os outros. Então nós como organização na área a gente já vive fazendo isso. Em Moçambique existem várias bases missionárias, para além da base a qual eu tenho liderado, existem tantas outras bases também engajadas na mesma causa, né? Então, a nossa base ela é muito específica em povos não alcançados. Então, por isso a gente mobiliza muitos missionários para alcançarem os povos não alcançados, né? E aí, para que, não é, a gente possa ver, né, o Evangelho chegar até os confins da terra. Então, eu Amém. faço parte de Jocum, que é um outro lado de Jocum, que é voltado, chama Jocum Missões e Fronteiras, né? Então, a gente está lá na linha de frente, né, e entendendo que discipular uma nação, a gente olha para nações com perspectivas geográficas, né? Brasil, por exemplo, é uma nação. Moçambique, por exemplo, é uma nação. Mas, entendendo, não é, o que Jesus quis falar, está lá bem claro no livro de Mateus 24:14. Jesus fala que este evangelho do reino será pregado, né, em testemunho a todas as nações, né? Todos Certo, os povos, e então é o fim. Então, aquelas certo. nações, aqueles povos, a Bíblia ou a tradução, né, em grego, ela refere-se de grupos étnicos, né, que se diferem um do outro através de uma língua e de uma cultura. Então, falar aqui no Brasil existem várias nações. E você vai lá no Amazonas, né, encontra várias tribos indígenas que falam línguas diferentes. Então, a definição da nação que Jesus se referia era isso, né? Não no contexto geográfico, né? É Sim, aquilo que nós conhecemos hoje como nação, elas foram divididas desse jeito por razões políticas e econômicas, né? Em que os europeus, quando foram, né, pelo mundo colonizando, e aí eles marcaram território, né? E são esses territórios que hoje nós conhecemos como nação. Então, eu tenho trabalhado muito, ensinado os missionários locais que Jesus se referia de grupos étnicos que se diferem um do outro por uma língua e uma cultura. E todos nós precisamos trabalhar para ver Cristo sendo conhecido nestes povos. E quando Cristo for conhecido entre esses povos, entre essas nações, entre os grupos étnicos, aí virá o fim, não é? Então, quer dizer que a gente tem uma responsabilidade muito grande para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é uma responsabilidade dada para todos, né? Então, a gente tem entendido isso, que não é só para uma minoria, para os pastores ou para os missionários, tá? Todos aqueles que, não é? São seguidores de Jesus. Então, precisamos, né, entender isso. Então, nós, como missão, a gente já vem trabalhando muito nisso, né? E encorajando, né, as pessoas para se juntarem a isso também. Então, é mais ou menos isso que nós temos feito, né, como missão, como organização missionária lá em Moçambique. muito bom. Eu queria entrar no seguinte ponto, Nem né? sei A gente se está vivendo consegue uma... perceber bem. Entendido, claramente mesmo. Nós precisamos, papel dos filhos de Deus, né? Aqueles que creem no Evangelho, fazer discípulos. É uma ordenança de Jesus lá em Marcos, né? Jesus ele fala isso e depois ele ainda diz: Eis que estou convosco todos os dias, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
ide por toda a terra, né, por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Agora, Justino, eu queria que você falasse um pouco também do momento atual que nós estamos vivendo, né? Inclusive, você vive uma situação, porque você é de Moçambique e veio ao Brasil e agora está assim, entre parênteses, né, impedido, na realidade está impedido de sair, né? Eu queria que você falasse da situação atual e até a posição da igreja, o posicionamento daqueles que creem em Jesus nesses dias, né? Qual o posicionamento da igreja, né? Atitude com relação a esse momento atual. Tá, vou falar um pouquinho. É dizer que eu não estou em Moçambique, eu não sei se existem alguns moçambicanos por aí assistindo, eu estou no Brasil e cheguei no Brasil em fevereiro deste ano e eu vim aqui no Brasil porque conheci uma moça muito linda, brasileira, missionária, que tem feito um trabalho maravilhoso lá em Moçambique. E ela tem servido também através da nossa organização lá, trabalhando com crianças, educação. E lá eu conheci ela, né? E fui vendo, né, o trabalho dela, a qualidade, né, das coisas, tudo que ela fazia, ela me chamava a atenção. Então, de repente, eu descobri que estava gostando da moça. E aí orei sobre isso, conversei com ela, e foram momentos de muita oração, né? Ela também precisava ter essa direção de Deus, né? Que era aquilo que Deus tinha para a vida dela. E eu tive que esperar, os pais vinham visitar ela e a irmã que vivem já em Moçambique, e eu tive que esperar os pais chegarem em Moçambique, aproveitar a ocasião da visita deles e falar com o pai, né? E conversei com os pais. Foi um tempo muito, muito lindo, onde eu senti muito, né, a presença de Deus naquilo e eu vi que era o que Deus estava nos conduzindo, né, a fazer. E ali eu tive a bênção do Pai. Sentimos que era o que Deus queria e decidimos nos casar. E por isso eu vim aqui no Brasil para o casamento, os aeroportos abertos, tudo indo muito bem. De repente a gente começa a ouvir falar sobre essa pandemia, coronavírus e muito mais. E no início as coisas não estavam tão complicadas assim. Só o governo daqui da Bahia, o governador, né, decretou uma lei que não poderia, né, permitir a aglomeração de acima de 50 pessoas. E nós queríamos que muita gente participasse do casamento, pessoas, né, muito próximas da minha noiva e aí mais coisas tiveram que mudar muito rápido e aí a gente teve que reduzir a lista, que foi muito difícil para ela, porque a maioria das pessoas são muito próximas. Então, mas mesmo assim, conduzindo a um casamento, né? A gente decidiu casar com menos pessoas. E a gente está aqui. E as coisas mudaram muito rápido e tudo mudou. A gente agora nem pode mais voltar para Moçambique. Estamos esperando esse momento oportuno para podermos regressar para a nossa nação. Então, mas a gente está casado, estamos só esperando essa data. Quer dizer que os dias são muito, muito difíceis. Todo mundo ficou abalado com a situação, ficou agitado, né? E que é normal quando coisas assim acontecem, né? Às vezes tira um pouquinho da nossa paz, mas algumas vezes eu olhava também para atitudes de alguns irmãos que me assustavam um pouquinho, né? Confessando, né? Dizendo aqui que o medo tomou conta de muita gente e as atitudes mudaram. Eu fui vendo, uau, que Deus precisa fazer coisas novas, né, na sua igreja, né? Porque se Jesus voltar agora, eu acho que muitos de nós não estaríamos preparados, né, para receber, né, o nosso Senhor.
Então, coisas novas precisam acontecer e a igreja precisa tomar uma atitude nova, né? Que dias difíceis virão e as escrituras sagradas, ela fala, aponta para esses eventos finais que nada será fácil, né? Então, a gente vive uma vida acreditando, né, num certo evangelho que é totalmente voltado para o nosso próprio conforto, para o nosso próprio bem-estar, né, para uma vida boa, sem atritos, sem tribulações, sem sofrimento, sem dor. Então, é isso que a gente acredita. E quando situações como essas surgem ou acontecem nas nossas vidas, a gente fica em desespero. Uau, toma conta dos nossos corações e eu acho que não é isso que significa ser discípulo de Jesus, né? Então, Jesus Cristo, ele disse, olhai que ninguém vos engane, né? E nesses últimos dias, quanto mais próximo, né, a gente chegar da vinda do nosso Senhor, mais difíceis as coisas vão se tornar. E ele disse que, olha, olhem que eu estou falando isso para vocês antecipadamente, né? Então, não é nada sobre nós. Então, não se trata de nós, não se trata do nosso conforto. Então, a igreja precisa se preparar, a igreja precisa tomar um novo posicionamento, a igreja precisa ganhar coragem e entender que os dias que estão se aproximando, os dias que vêm, serão mais difíceis ainda, né? Então, eu vejo pessoas, ó, o coronavírus abalou o mundo, a coisa está acontecendo, mas vamos ficar em casa. Mas depois de tudo isso, as coisas, né, vão passar e tudo vai ficar melhor, não é? E daí a vida volta ao normal. Então, esse normal me preocupa às vezes. Qual será o normal, né? Será Sim. que o normal que a gente espera será o mesmo que a gente já vivia? Uma vida tão confortável, uma vida tão tranquila, uma vida em que a gente pensa, ok, chegou o domingo, por exemplo, à igreja ou ao templo, né, como muitos, né, de nós vinha fazendo. E aí uma igreja em que vai lá, existe uma minoria que faz todo o serviço, existe uma minoria que dá a palavra, existe uma minoria que canta os louvores, e aí existe uma maioria, né, de telespectadores, pessoas que ficam lá sentados para ouvir. E depois de ouvir, pronto, oh, o dia foi lindo, o culto de hoje, olha, a presença de Deus foi tão forte, fomos bastantemente tocados, né, pelo Evangelho, a mensagem foi linda demais, e depois as coisas continuam no mesmo, né? A vida continua. E a própria palavra que a gente ouve não produz frutos nas nossas vidas. Então, isso tem me preocupado bastante. Qual será o normal? Será que o normal será esse? É isso que a gente espera voltar a viver? É isso que a gente espera, né? Então, eu não diria que esse coronavírus é algo que Deus, ou sei lá, está fazendo. Eu não teria coragem de jeito nenhum de falar coisas assim, mas ao mesmo tempo eu entendo que de algum jeito, né, as coisas não vão ser as mesmas, né? E talvez Deus está refinando a sua igreja, né, porque as coisas chegaram até um certo ponto que eu acho que isso incomodava os ouvidos de Deus, né? E aí nós fomos obrigados a ficar em casa, que é o lugar onde tudo acontece, que é o lugar onde o verdadeiro nós surge, né? Então, de algum jeito, podem haver coisas boas que vão surgir depois dessa situação e que a gente nem imagina. Talvez a igreja do Senhor vai ser refinada, né? Muito mais. E a igreja vai tomar novo posicionamento, nova postura, né? Entender que a gente não vive mais para nós, mas vive para Cristo. E a nossa causa, o nosso chamado é fazer Cristo conhecido em lugares onde ele não é conhecido. E isso pode ser no Brasil, aonde você estiver, no seu setor de trabalho,
trabalho, aonde você estiver, e que haja um entendimento no meio da igreja que todos nós fomos chamados para fazer discípulos, né? E Jesus deixou muito claro lá. E que cada os discípulos a obedecerem tudo que eu vos tenho ordenado. Então, Jesus mesmo, depois de passar todo aquele tempo com os seus discípulos, ele deixou isso que hoje nós conhecemos como a grande. E aí nós precisamos ensinar os discípulos a se tornarem, né, discípulos obedientes ao Mestre, né? E isso é todos nós. Nós não vivemos uma vida para nós vivemos uma vida para fazer Ele conhecido. E aí precisamos entender que a gente precisa discipular, né? Pessoas, nações, povos. Então, eu espero que nós possamos entender isso, que não vamos orar para que o normal seja o mesmo que a gente vinha vivendo antes, porque isso já era cansativo, né? Eu não sei a realidade aqui no Brasil, mas na África, alguns lugares surgiu, né? Sei lá, os profetas, eles se levantavam, pessoas, né? Fazendo coisas em nome de Jesus para fins ou benefícios próprios, tirando dinheiro de pessoas muito pobres, coitadas, né? Que nada sequer tinham para comer, e aí não era nada sobre Jesus. O que acontecia lá, não, a gente não conseguia ver Cristo nisso. Eu, pessoalmente, né? Então, este era o normal para mim lá na África. Eu não sei a realidade aqui do Brasil, mas eu vi que as pessoas lá viviam, Não é diferente, usavam né? o nome de Jesus para, não é, seus próprios fins ou, sei lá, benefícios próprios. Eu acho que esse não é o normal que a gente precisa voltar, né? Uma vida de lá, participar dos cultos, né? Ser telespectador. Nós somos um sacerdócio, né? De todos os santos. Lá em 1 de Pedro fala muito sobre isso, que quando Jesus ele veio e morreu por nós, o véu se rasgou. E isso deu acesso, né, a todos nós, né, ao Santo dos Santos. E nós somos um sacerdócio, né, real. E aí, entendendo que Deus habita em nossas vidas e todos nós, né, temos acesso direto ao Pai, e o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, e é esse Espírito Santo que vai nos capacitar a fazer as coisas que ele nos mandou. E todos nós devemos fazer discípulos, aonde for que a gente esteja. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar de algum jeito, mas para que todos nós, né, a esperança que a gente tem seja, né, na vinda do nosso Senhor, mas essa mesma esperança venha nos levar, né, a esse entendimento que as nossas vidas, né, precisam testemunhar Cristo, né, aonde for que a gente esteja, e fazer discípulos. E isso é para você e é para mim, né? Pessoas simples e comuns. E entender que o Evangelho ele foi comunicado de uma forma tão simples. E os dias que a gente vive, as pessoas, ou sei lá, muita gente fez as coisas muito complicadas que nem uma criança sequer consegue perceber. Então, se uma criança não é capaz de entender o Evangelho, então quer dizer, existe alguma coisa errada. Então, o Evangelho é tão simples e qualquer um, de uma forma tão simples, se for comunicado desta mesma forma simples, muita gente vai entender e vai crer. Então, a gente não precisa desses 20 passos para um evangelismo eficiente, né? É todas aquelas regras que o homem impôs. Para você falar de Jesus, precisa conhecer isso. O primeiro passo é esse. O segundo passo é esse. A gente só precisa de uma experiência com Cristo, e que a experiência com Cristo vai fazer Cristo entre os povos, nas nações, no seu próximo, no seu vizinho, no seu local de trabalho. Então é isso que a gente precisa fazer, e assim o Senhor virá. E o livro de Mateus ele fala, né, que não será o fim
não é? Os dias que a gente está vivendo, eu acredito que não é o fim, porque nós estamos falando de 1/3 da população mundial que ainda precisa ouvir o Evangelho. Então, todas essas coisas apontam, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu acredito que não é o fim. Mas para que o fim chegue, a igreja precisa tomar um novo posicionamento. Pregar o Evangelho a todos os povos, e daí o nosso Senhor virá. Então, mais ou menos essa mensagem que eu queria, né, deixar, né, de esperança para a igreja. Não viva com medo. Lá mesmo, Mateus, Jesus diz que olhai, não fiquem com medo, não temam. Então, nós vivemos os dias de hoje, eu vejo que o temor tomou conta, né, dos filhos de Deus, e isso faz com que a gente tome, né, assim, direções muito diferentes, né, por causa do medo que abala a gente. Então, nós não recebemos esse espírito, né, de temor, de viver todo o tempo atemorizado, né, mas é um espírito de adoção de filhos, a qual nós clamamos Abba Pai. Então, precisamos ganhar coragem, não é? Os discípulos, né, da época de Jesus, eles tinham essa coragem, eles oraram assim, não para que Deus tirasse a perseguição deles, não é? Mas que Deus lhes desse coragem em meio às adversidades, em meio à perseguição. Então, eu acho que esse deve ser o nosso posicionamento. Ok, os dias estão difíceis, existem doenças em todo lado, né? A igreja do Senhor é blasfemada, o Senhor é blasfemado, a igreja do Senhor vive situações assim difíceis, e qual deve ser o nosso posicionamento? Perseguição virá, não é? Se ainda não veio, ainda virá. E como é que a gente vai, não é, nos portar, né, em situações como essas? Então a gente precisa orar, né, por coragem, não é? Em dias, em momentos como esses. E não orar para que dias bons venham, depois de uma tempestade vem a bonança, é verdade. Mas, não é, a gente está vivendo momentos e Jesus falou que não serão fáceis. E qual será a nossa atitude? Qual será o nosso posicionamento como discípulos? Então, nós precisamos entender isso, orar por essa coragem, né? E aí a gente vai ver Deus movendo-se em nossas vidas de uma forma tão tremenda, mesmo que isso venha a custar nossas vidas, mas nós vamos ver, né, que o Espírito do Senhor vai tomar conta da sua igreja. Se a igreja sair, né, desse medo, a igreja crer, né, que Deus é todo-poderoso, independentemente das circunstâncias, nós vamos seguir Ele e vamos proclamar, né, as virtudes daquele que nos chamou, que é o nosso Mestre Jesus Cristo, né? Então, mais ou menos isso que eu queria comunicar. Amém, meu irmão. É isso mesmo, eu creio nessa palavra, né? E vejo que o momento atual que nós vivemos é um momento onde há oportunidade de mudança para a igreja, né? O momento que vivíamos antes, vivíamos numa vida muito acomodada e as estruturas, na realidade, foram abaladas. E Deus está dando uma nova oportunidade, uma oportunidade de restauração, de mudança, de viver o verdadeiro evangelho. Ter uma prática daquilo que a gente tem recebido, tem ouvido nas igrejas, né? E quanto nós temos recebido da palavra de Deus, né? Mas muitas vezes retemos essa palavra e ela não se torna vida em nós, não se torna prática. Mas eu creio que o Senhor está mexendo nas estruturas, no nosso coração, verdade, e despertando as nossas vidas para esse tempo que no livro de Mateus, o próprio Jesus ele fala, né? Quando ele fala do princípio das dores, ele fala de rumores de guerra, de pestes, né? A gente está vivendo um momento de uma peste que está assolando a humanidade. Mas ele fala para nós, ele diz o seguinte: quando essas coisas estiverem acontecendo, ele diz o quê? Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso. Então, a igreja precisa ir avante, nós, filhos de Deus, precisamos caminhar nessa direção, buscar levar o evangelho, exatamente, buscar fazer discípulos, como você falou, né? Muito bom, muito bom. O nosso tempo está faltando aí 9 minutos. É uma palavra muito boa. Se pudesse, a gente ficar conversando aqui, ouvindo, né, dessa palavra aí, um bom tempo.
e fortalecendo nossos corações. O objetivo desse canal é esse. O objetivo do canal Casas Dignas é de trazer essa palavra de fé, de edificação, de encorajamento, de esperança. E essa oportunidade, com essa ferramenta que a gente tem de entrar nas casas e falar o coração de cada um. Né? Falar que existe um Deus e que Deus está trabalhando na terra e que Ele está preparando a sua noiva. Você faz parte dessa noiva, você faz parte da igreja do Senhor. Então, você tem um papel fundamental nessa edificação. Cada um de nós. Quero deixar com você, se você quiser fazer considerações finais, você já deu uma palavra aí de encorajamento, de esperança, né, para todos que estão nos ouvindo. Mas fique à vontade, Justino. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente já está no final, mas fique à vontade. A gente tem 8 minutos ainda. Eu estava aqui esses dias lendo, eu tenho assim processado, lido, e às vezes a gente acredita em muitas mentiras, né? Que eu não sou capaz, eu não sou tão talentoso assim, eu não sou tão eloquente, eu não sei falar direito. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, geralmente, essas são mentiras, né? Vozes que a gente ouve e acredita nelas, e isso faz com que as coisas se tornem muito difíceis, né? E a gente pensa que precisamos estar dotados de muito conhecimento, né? Da palavra, e sei lá, estudos profundos da palavra. Mas quando a gente olha, né, no curso da história, pessoas que Jesus usou eram pessoas muito simples, né? Muito comuns, que vinham de lugares que você nem imaginava. Pessoas pescadores, né? E a gente vê a história, né, que revela, né, isso. Mas essas são as pessoas, né, que mudaram, né, o mundo inteiro, né? E hoje nós temos esse acesso ao Evangelho, acesso à palavra, por causa da obediência dessas pessoas tão simples, tão comuns. Então, a gente não precisa conhecer muito para ser conhecido, né? A gente precisa compartilhar o pouco que a gente conhece dele para aqueles que não conhecem. E isso é um ato de obediência. E por isso Jesus enfatizou muito, né, essa questão da obediência, para que a gente viva uma vida, né, obedecendo tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele ordenou, né, para cada um de nós, né, que decidiu, né, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. E um dos exemplos muito práticos que eu vejo Jesus usando a vida de uma mulher, não é? Samaritana, não é? A gente sabe, conhece muito bem essa história, né? A inimizade que existia, né, entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, não é? Ali, a palavra de Deus diz que era necessário que ele fosse, né? Era necessário que ele passasse por Samaria. E ali, a gente sem saber, Jesus tinha uma visão, tinha algo a fazer. E ali, no poço de água, ele vai ter uma conversa tão profunda, né? Usando, né? Ele contextualizou o Evangelho. A mulher estava lá buscando água e Jesus começou a pregar o Evangelho usando água. Então, foi um Evangelho totalmente contextualizado. E que através daquela água surgiu uma conversa tão profunda que a mulher teve a revelação de quem Jesus era. E aquela revelação, ela diz que verdadeiramente eu vejo que o Senhor, né, é um profeta. E ali ela viu, né, teve a revelação de Deus para com a pessoa de Jesus. E ela indo lá buscar a água, teve aquele encontro com Cristo, né? E ela deixou o seu cântaro, a palavra de Deus diz que ela deixou o seu cântaro e correu e trouxe toda aquela cidade para Jesus. E ela disse, venham e vejam, né? Ele me disse tudo que eu sou. E ali ela deixou toda a sua responsabilidade, aquilo que ela ia fazer lá, a água que ela ia buscar, né? Esqueceu tudo, mas ela apressou-se a compartilhar, apressou-se, disse que isso não é para mim. Esse povo da minha cidade precisa conhecer, né, que aquele Messias que todo mundo esperava, ele chegou. E aí venham. O
que ela falou foi simplesmente: venham e vejam, ele me disse tudo quanto eu sou. Então ela compartilhou o seu testemunho, ela só falou o que não é? Jesus falou com ela, e ela viu, né? Teve a revelação e compartilhou o seu testemunho, só foi isso. E ela trouxe a cidade toda, e eles ficaram lá com Jesus e disseram: agora nós cremos, né? E não por aquilo que você nos falou, mas por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, né? E aí diz que muita gente creu por causa do testemunho daquela mulher que disse: venham e vejam, ele me disse tudo quanto eu sou. Então eu quero encorajar aos irmãos, a todos, que um simples testemunho, todos nós hoje temos um testemunho. Aquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus e aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, esse é o poder do Evangelho, né? E isso pode se tornar uma mensagem, né, que vai levar muitos, né, a conhecerem Cristo. Muitos da sua cidade, da sua aldeia, do seu bairro, da sua região, muitos conhecerão Cristo através da sua vida ou através do seu testemunho. Então, eu queria deixar isso consigo. Simplesmente obedeça aquilo que Jesus fala para você, e aí você verá grandes coisas acontecerem através da sua vida. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Espero que tenhamos edificado, né, cada coração, cada um que abriu a sua casa para nós aí. Agradecer a vocês, né? Agradecer a Justino por essa oportunidade que você nos deu de ouvir a palavra de Deus através de você, um homem de Deus, como temos visto. Pouco tempo que nos conhecemos, mas já parece que tem tanto tempo, né? E eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que cria essa ligação entre nós, não só você e outros irmãos que têm essa ligação. A gente tem essa ligação e sabe que é Deus que está construindo a sua casa e ligando as nossas vidas, unindo uns aos outros ao redor da terra, para que o seu corpo seja edificado. Então, eu agradeço mesmo a cada um. Esse vídeo ele vai estar disponível, né? A gente vai ver se coloca aí no IGTV, aí no Instagram, e depois a gente vai colocar lá no YouTube também, no mesmo canal Casas Dignas. Compartilhe com outros, né, com o objetivo de edificar outras pessoas, com o objetivo de atingir outras vidas. É uma palavra de fé, é uma palavra de edificação, uma palavra de encorajamento, de esperança, porque aguardamos o nosso Senhor voltar, né? E vamos preparar o caminho para a vinda dele, né? Alguém no início pediu para mostrar minha mãe, né? Eu não tinha... Estava tendo interferência, que eu agradeci pelo Dia das Mães. Agradeci pelo... Oi. Agradeci pelo fato dela estar com o Justino e os demais que estão aí nos assistindo. Agradeci por essa oportunidade, né? No meio dessa pandemia, no meio desse momento, ter a oportunidade de ter a minha mãe aqui comigo, né? Isso é muito bom. Eu agradeço a Deus pela vida dela, que continue dando saúde e força na caminhada. No mais, obrigado, gente. Obrigado mesmo por tudo. Justino, obrigado, né? Obrigado por esse momento especial. Que muito essa prazer. Palavra tenha tocado os corações. Pode falar. É mais ou menos isso, né? Agradeço também, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E obrigado a Isimar, né, a sua família por convidar a mim, né, para poder falar um pouquinho. É um prazer estar aqui. Estou gostando muito do meu tempo aqui no Brasil. Tem sido muito bom, amando esse povo e recebendo muito amor, muito carinho, né, dessa cultura tão amorosa, tão aconchegada, né? Então, muito bom. Eu me sinto em casa, né, aqui. Então, tenho sido muito amado e bem recebido pelo povo e tem sido uma bênção. Obrigado aí.